Deus. Amém, irmãos? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, para a gente voltar a falar do altar santíssimo. Lembrando que nós temos um altar santíssimo, né? E a gente não pode abrir mão desse altar santíssimo. Em Êxodo 29, fala do altar santíssimo, né? Em Êxodo 29, versículo 35 até o 37, vai falar do altar santíssimo. Mas eu não vou voltar a falar de Êxodo, não. Eu quero falar de 1 Reis, capítulo 12, com vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Bom, no versículo 26, vai dizer o seguinte, no 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Eu estou lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 26, tá? Vamos lá. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um bezerro de ouro em Betel, né? E o outro ele colocou em Dan. Betel, Betel estava mais do lado sul do reino do norte, né? No reino de Israel, e Dan no extremo norte. Então, sul e norte. Ele coloca um altar, o Jeroboão, no sul de Israel, para que eles não possam ir para ajudar por lá. E lá do outro extremo, no extremo norte de Israel, ele coloca um outro bezerro, um outro altar, 2 altares. A mensagem de hoje que eu quero trazer para você é: não faça outro altar. Não tenha outro altar na sua vida. O seu coração e a sua vida deve ser um altar para Deus, ponto final. Tem que honrar a igreja que você congrega e honrar o altar de onde você tem sido alimentado. Esses dias eu atendi uma pessoa, sem citar nomes, eu atendi uma pessoa. Essa pessoa recebeu uma péssima notícia. Mas ela veio e ela estava tão em paz, e eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, caramba, como é que é importante a palavra revelada no coração, né? E ela falou assim: pastor, ainda bem que eu tenho sido bem alimentada aqui na igreja, nesse altar. Ainda bem que desse altar tem saído boas mensagens para mim. Porque quando eu recebi essa má notícia, essa péssima notícia, é uma notícia de enfermidade, tá? Quando eu recebi essa péssima notícia, eu fiquei tão tranquila e invoquei o nome do Senhor na frente da médica, a médica ficou meio espantada e depois emocionada, até chorou comigo. E ela falou assim: pastor, a importância de ter a mensagem revelada no coração, a importância de estar na igreja. Então, lembra que eu falei semana passada? Valoriza a sua igreja. Isso aqui não é só 4 paredes. Valoriza esse altar. Eu tenho falado muito isso. Valoriza esse altar. Não é só um local feito de alvenaria pela mão do homem, como as pessoas costumam dizer. Igreja é só um lugar feito pela mão do homem. Não, é um lugar feito pela mão do homem, mas consagrado a Deus, para que você possa adorá-lo e ter encontro com Deus. O altar também. Então aqui eu não posso permitir que suba alguém de qualquer maneira. Se eu desculpo alguma coisa, eu tenho que tirar a pessoa daqui. Se eu não estou bem, eu tenho que sair daqui. Porque é daqui que você tem que receber alimentação. Amém, Jesus? Então, isso aqui, dizem hoje alguns que não tem importância. Isso aqui não tem importância, porque Deus não habita em templo feito pelas mãos do homem. Sim, isso está escrito. Mas isso não significa que isso não é importante. E que esse altar não é importante. E que pode pisar aqui de qualquer maneira. Amém, Jesus? Mas o Jeroboão, ele viveu desde o tempo de Salomão, e ainda com Salomão ele vai receber uma profecia de um profeta de Siló chamado Aías.
esse homem vai rasgar as vestes em 12 partes e vai entregar 10 para Jeroboão. Ele vai fazer isso porque Salomão, ele no final da vida dele, se envolveu com muitos deuses e começou a ofertar as suas oferendas nesses altares desses outros deuses. E isso foi abominável para Deus. O Jeroboão soube disso, todo mundo sabia disso. E a Bíblia fala que o Aías vem, esse silonita, ele vai profetizar para o Jeroboão que Deus vai rasgar a tribo, que eram 12, né? A tribo de Israel eram 12, ele ia rasgar e ia dividir em duas. Ele até diz que vai deixar uma lâmpada em Judá, no caso vai ficar Judá e Benjamim, né? As outras 10, o reino do norte, vai ficar nessa divisão que houve nos tempos de Roboão, filho de Salomão, vai ficar com Jeroboão. Só que Jeroboão, ele vai cometer um erro gravíssimo. Ele com medo, com receio de que o povo desça até Judá para adorar em Jerusalém, onde os judeus estavam acostumados a adorar, com receio desse pessoal vir para cá e aqui se envolver de novo com aquela adoração, com buscar a Deus e tudo, de repente ia matá-lo, ia reunificar, né, o reino de Israel e acabar com aquela divisão. Então, o que ele faz? Sem pensar duas vezes, ele faz 2 altares, um no sul, um no norte de Israel. Ele coloca bezerros de ouro e ele começa a ensinar para o povo que foram aqueles deuses do Egito que permitiram que eles saíram de lá. Não tinha sido, então, o único Deus que havia mandado aquelas pragas, que havia mandado Moisés, que abriu o mar e que tinha tirado eles de lá. Ele começa a ensinar errado para o povo, ele não quer perder aquelas 10 tribos. Então ele mistura política com religião ali e ele começa a usar a fé do povo, distorcidamente, logicamente, né? E começa a oferecer nesses altares. Então a mensagem de hoje é: não faça outro altar. Nós temos um altar, amém, Jesus, que é Jesus Cristo, que se entregou por nós e se fez altar para a gente. Nós temos um único altar, ele fez da gente altar para ele. Agora, na graça, eu sou um altar para Deus. A minha vida tem que ser dedicada a servir a ele. Eu tenho que olhar bem como que as pessoas estão servindo a Deus lá fora e ver o que é compatível com a palavra de Deus e abandonar aquela prática que está errada. Está errado. Por mais que dizem que está certo, mesmo que estejam no altar falando, se você comparando com a palavra de Deus não tem compatibilidade, você deve abandonar aquela prática para servir a Deus. Por quê? Porque você deve ser um altar. O diabo, ele vai fazer, ou vai tentar fazer comigo, o que ele fez com Jeroboão. No caso de Jeroboão, por medo. Ele fala assim: se eles descerem para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, eles vão terminar se envolvendo lá, vão terminar me matando e vão reunificar o reino e eu vou perder minhas 10 tribos aqui. Eu não vou reinar mais. E por isso ele vai fazer esses altares. E é isso que eu quero falar com você hoje. Amém, irmãos? Se você quer servir a Deus, e se você quer que Jesus realmente esteja presente na sua vida, se você quer que Jesus seja esse Deus maravilhoso que Ele é, operando maravilhas, curando, libertando, prosperando e ainda te dando libertação e te dando vida eterna, você precisa entender que não tem mais que fazer altar nenhum. O altar está feito. E nós temos que ter um altar apenas, onde nós vamos lá ofertar nossa vida, entregar o nosso coração, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Altar é lugar de santificação. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de encontro com Deus. Altar é lugar de oferta. Altar é lugar onde a gente precisa buscar santificação. O Senhor Jesus, ele disse: se você tem uma oferta para entregar no altar e descobrir que tem algo contra alguém, deixe a sua oferta no altar. Vá lá e se conserta com essa pessoa. Volta e oferta que você tem para ofertar no altar. Ele diz: é o altar que santifica a oferta. Não é a oferta que santifica o altar. Amém, Jesus? Então o altar é importante. Seu coração para Deus é importante. Sua vida como altar para Deus, como um meio de adoração a Deus. A sua vida deve ser com esse propósito de adorar a Deus. Suas atitudes, suas ações, sua influência, como é que eu vou dizer? Seus relacionamentos, amém, Jesus? Tudo
deve ser para adorar a Deus. Você deve se ver como um altar. Amém, Jesus? O Jeroboão, então, ele vai preparar isso, esses altares, como você acabou de ler comigo. Ele vai colocar, então, um altar em Betel, um altar em Dan, um bezerro de ouro lá, um bezerro de ouro cá. Então, ele vai colocar e vai levantar sacerdotes no meio do povo, sem ser da linhagem de Arão. Os sacerdotes tinham que ser da família de Arão. Mas ele, sabe, tipo assim, ele vai chegar como se fosse... Imagina assim, uma pessoa chegar num bar, pessoa bebendo cachaça, e fala assim, ó, fica como pastor lá na ilha, está precisando de um pastor lá, vem cá. Ah, mas eu bebo cachaça, não tem problema não. Fica lá e faz assim, assim, assim. Ele foi desse jeito que o Jeroboão levantou os sacerdotes. Saiu pegando de qualquer maneira. O homem realmente se perdeu. Não se perca de jeito nenhum. Eu vou voltar aqui rapidinho. Esse 1 Reis 12 vai ser o nosso estudo. Mas deixa eu falar com você primeiro dos Salmos 42. Rapidamente, vai lá no Salmo 42. Quero te falar uma coisa aqui e volto para o primeiro livro dos Reis. Amém, pessoal? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou gritando muito no ouvido de vocês? Tá bom? É porque o retorno aqui está meio devagar. Aí eu não sei o que o som está diferente. Eu não sei, sinceramente, porque o som fica bom. Aí no outro dia está ruim. Mas o pessoal fala que não mexe no som. Né? Aí eu não sei, né? Eu já me explicaram uma vez que quando o tempo muda, o som tem que ser alterado realmente. Tem que ser mexido. Mas o tempo está assim já há uns dias, né? Então não era para mexer desse jeito. Só vou botar um pouquinho para cá, que eu não gosto de forçar a voz e ficar no ouvido de vocês. Porra, aqui, ó, já melhorou para mim, tá vendo? Ah, já entendi. Bateria. Jogou para você, né, irmão? Eu acho que o tecladista... Ah, Bárbara, fez a mesma coisa, né? É isso. Olha como melhorou. Tu abriu aí? Som? Abriu um pouco? Caramba, tá ficando fera, hein? Glória a Deus. Bom, deixa eu ver aqui. Aleluia. Agora eu posso falar mais tranquilo. Amém? Isso. Vamos lá então. Salmos 42. Agora eu fico mais tranquilo, não forço muita voz. Salmos 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, eu sempre me enrolo para falar essa palavra. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Bom, vamos ficar só com a primeira parte. Essa primeira parte sempre me chamou a atenção. Um abismo chama outro abismo. Então, se você começa algo errado, isso vai chamar algo certo? Não, isso vai chamar algo errado. Então, Jeroboão está andando com Salomão. Salomão começa, então, a se envolver com outros altares, com altares dos deuses das mulheres dele. Você sabe que Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. O homem não dá conta nem de uma. O homem quis 1000. Quebrou a cara. Quebrou a cara. E começou a se envolver com os altares, os deuses daquelas mulheres, porque eram mulheres de outras nações. E elas trouxeram os costumes dos seus deuses. O Jeroboão está lá com ele olhando. Aí vem o profeta Aías e fala, eu vou, isso Deus falando através dele, né? Eu vou dividir essa nação. As minhas tribos serão divididas em 2 tribos. Eu vou rasgar o reino de Salomão. Não aconteceu nos tempos de Salomão, vai acontecer no tempo do Roboão. Por quê? Quando o Roboão, filho de Salomão, assume, o Roboão começa a ficar pesado. Ele vai fazer um reino muito pesado, vai cobrar mais impostos do que o pai dele cobrava. Ele vai ser mais duro do que o pai dele era, seguindo a orientação dos seus jovens amigos. Um abismo chama outro abismo. E ele começou a ouvir seus amigos e começou a ficar mais pesado. O Jeroboão já tinha a palavra revelada, ele já tinha a profecia, o próprio Deus tinha falado que faria a divisão. E aí ele aproveitou, e ele falou, é agora
que eu vou fazer o que o profeta Aías me profetizou. E ele então faz uma divisão. Ele cria uma divisão. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus lhe deu uma palavra revelada, você não precisa fazer divisão. Ela vai acontecer. Se Deus lhe deu uma palavra revelada, você não precisa agora fazer algo errado para que aquela revelação, aquela profecia se cumpra. Pastor, Deus falou que esse ano eu vou me casar. O meu marido não apareceu, o meu futuro marido. Mas tem um homem casado aqui que está de olho em mim. Será que foi Deus que preparou esse homem casado? E ele não está se dando bem no casamento, a mulher dele é uma jararaca, e ele quer sair dela para casar comigo. Eu estou achando que Deus está querendo cumprir a palavra dele. Mentira. O diabo está mentindo para você. E você está começando a colocar Deus uma coisa que não tem nada a ver. Jamais Deus vai destruir um lar para construir outro. Jamais, 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 jamais. Ele vai destruir um lar para construir outro. Você está sendo enganada por um espírito de engano, como o Jeroboão também foi. As coisas aconteceriam. Aquilo estava profetizado. O reino de Israel ia se dividir. Mas o Jeroboão aproveitou que o filho de Salomão, Roboão, um jovem ainda, estava indo pela cabeça dos seus amigos, os jovens, ele aproveitou e fez a divisão. Bom, tudo bem, estava profetizado. Só que quando ele chega em Israel, ele fica receoso, porque lá em Jerusalém era o local onde o povo de Deus ia adorar. Lá tinha o local da adoração, era lá que se adorava. Então ele cria lá em cima, no Reino do Norte, esses dois altares, esses dois bezerros de ouro, e começa a incutir, essa é a palavra, ele começa a incutir na mente daquele povo que ficou com ele, das 10 tribos, que foram aqueles deuses que tinham tirado eles do Egito. Você lembra quando Moisés foi ao monte e demorou a descer? Quem lembra disso? Quando ele desceu, o que ele viu lá embaixo? O bezerro de ouro. Convenceram o irmão dele, o Arão, a preparar o bezerro de ouro. O pessoal estava adorando como se fosse aquele bezerro de ouro, um Deus que teria tirado eles do Egito. Aí foi um problemão que eles arrumaram com Deus. Agora, o Jeroboão, ele vai preparar esses dois bezerros de ouro para o povo não descer, com medo de perder o reinado dele. Agora ele está reinando em Jerusalém, em Israel. Que capital é Samaria, no caso, né? Judá, capital Jerusalém. E ele está reinando lá, com medo, ele vai fazer esses dois altares, mas aí ele precisa de sacerdote. Olha um abismo chamando outro abismo. Ele precisa de sacerdote, mas como que ele vai levantar sacerdote? Se o povo de Judá está lá. Ele nem se preocupa, sabe, em procurar da linhagem levítica, ele nem se preocupa procurar as pessoas que eram da linhagem de Arão. Não, ele sai pegando qualquer um. E vai levantando sacerdotes do jeito que ele quiser. É como se uma pessoa chegasse aqui do nada e falasse, pastor, eu queria pregar na sua igreja. Tá bom, vem cá e prega. Eu nem conheço a pessoa. Vem cá e prega. Não sei se é um adulto, se é promíscuo. Eu não vou subir aqui para o altar para pregar. Não vai não. Eu tenho que conhecer a pessoa. E ele começou, um abismo foi chamando outro abismo. Isso vai refletir no seu futuro. Por isso que eu tenho só um altar agora, que é Jesus Cristo. E eu tenho que fazer de tudo para que a minha vida seja um altar para Deus. O meu coração um altar para Deus. Altar é lugar de santificação. Altar santíssimo. Na lei de Moisés, chamava o altar de altar santíssimo. E tudo que tocava no altar era santo. Era santificado. Onde eu chego, eu tenho que levar a santidade, e não pecado, e não coisa errada. Mas se eu começo errado, vai acabar errado. Deus nunca escreveu certo por linhas tortas, como as pessoas costumam dizer aí fora. Isso é conversa de Satanás. Ele vai consertar você para poder escrever sua história. Ele não vai escrever sua história torta, certa por linhas tortas. Não sei quem foi que arrumou essa frase aí. Essa frase, para mim, é a mais errada possível. Ele conserta a nossa vida. Amém, Jesus? Se você não entender isso, você vai começar a montar altares. E, de repente, uma pessoa se torna um altar. Um bem material que Deus lhe deu, inclusive, se torna um altar. Lembra uma vez que eu dei um testemunho para você de um casal que se separou depois que o homem comprou o carro dele? Não sei se você vai lembrar desse testemunho. Eu era obreiro, muitos anos atrás.
eu fazia um culto na casa de uma família, perto da igreja, próxima à igreja. Eles abriram a varanda e o quintal para a gente fazer um culto na rua deles lá, e eu fazia esse culto lá toda terça-feira à noite. E reuníamos ali umas 10, 12 pessoas, e eu fazia o culto lá. Um dia um casal parou para conversar comigo, e ela falou, pastor, a dona da casa, ela falou, ele é o segundo marido, tá? O primeiro a gente se separou. Se eu falar para o senhor o motivo exato da separação, o senhor vai rir. Eu falei, o que foi? Meu marido comprou um carro novo. Depois que ele comprou um carro novo, passou a nossa vida, virou um inferno. Você vê que até um bem material vira um Deus para a pessoa, vira um altar. Entende? Aí ela disse que era uma brigalhada danada. Ele ia na padaria, voltava, lavava o carro. Ele ia no mercado, voltava, lavava o carro. E ninguém podia pisar no carro, não podia botar uma areia dentro do carro, que ele já dava uns tapas no filho dela. E ela começou a ter problema com ele, ela não podia andar do lado dele. Ele ficava toda hora olhando, sujou meu carro, sujou meu carro, sujou meu carro. É meu, é meu, é meu, meu. E o carro era só dele. E uma confusão de proibir, de deixar ela ir de 11 para poder não sujar o carro dele. Uma coisa bem demoníaca. E aí foi uma briga atrás da outra, uma confusão atrás da outra, se separaram depois que ele comprou um carro. Cuidado para não fazer um bem material seu um altar. Amém, Jesus? Um local de adoração. E começar a adorar o seu carro, a sua casa, adorar o seu dinheiro. O dinheiro, o próprio Jesus falou da riqueza. Ele chama de mamon, um Deus da riqueza. Não dá para adorar um e deixar de adorar o outro. Então, hoje em dia, tem adoração ao corpo, tem adoração ao sexo, tem adoração... Isso tudo está virando altar, sim ou não? Está virando altar. Sexo, promiscuidade, o que antes a pessoa virava a cara, agora as pessoas estão aplaudindo, né? Estão aplaudindo. Bens materiais. Isso tudo é daqui, irmãos. E vai ficar aqui, quando Jesus voltar. O nosso coração tem que ser desprendido. Não é que você vai ser relaxado com as coisas que Deus lhe deu. Não. Mas nosso coração tem que estar desprendido para ser um altar para Deus. Vamos conquistar, vamos crescer, vamos prosperar, vamos alcançar o que Deus tem para a gente. Mas isso é segundo plano. Primeiro plano é a minha adoração a Cristo. Primeiro plano é meu altar na mão dele. Meu coração na mão dele. Sendo um altar para ele. Primeiro plano, minha vida para adorá-lo. Minha vida santificada para que ele possa me usar onde eu for. Entende? Na igreja, em casa, na família, no lazer, na praia, na academia, no futebol. No meu caso, que eu gosto de futebol, né? No futebol, tem que ser desse jeito. Quem está entendendo? É assim que a gente vai adorar. Vamos voltar lá agora. Então, cuidado que um abismo chama outro abismo, tá? Deixa eu falar com você uma coisa. Eu fui no futebol do pessoal de Jacarepaguá, sexta-feira. Nosso futebol aqui deu uma furada, o pessoal não fez, aí eu fui lá, me chamaram. Já estavam me chamando há muito tempo, o pessoal lá de Jacarepaguá, porque eu fui passou lá 12 anos, né? Então o pessoal me conhece. Aí eu falei, não, eu vou. Aí fui sexta-feira passada lá. E encontrei os jovens, aquele pessoal que eu consagrei, que agora já está... O goleiro eu nem reconheci. O goleiro eu consagrei, era um bebê. Agora está com 17 anos já. Né? Mas na época era um bebê. E era o goleiro que ele está dizendo até que deixou eu fazer o gol nele. Porque eu sou o pai espiritual para ele. Mas mentira, eu acertei por cima mesmo. Foi o golaço que eu fiz lá. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu encontrei vários da minha época, mas também muitas pessoas que não eram da minha época. Eu tenho que ser ali um referencial, uma diferença. É um peso que está sobre mim, é um peso, mas eu não posso fugir desse peso, eu não posso tirar esse peso de mim. Eu tenho que colocá-lo para Jesus Cristo, me ajudar e aliviar o meu peso. Ele falou, se eu estou cansado, me sinto oprimido, sobrecarregado, ele me alivia. Mateus 11, 28, 29, 30. Você pode ir lá ver que ele vai te dar a paz. Agora, eu não posso esquecer quem eu sou. Mesmo no futebol, eu não posso esquecer quem eu sou. Lá, eu também sou um altar para Deus. E eu tenho que santificar o lugar. Amém, Jesus? Aí,
É só para você ter uma ideia, para você ver como é que fica a coisa, como é que é a coisa. Teve uma mudança, aqueles jogos de, não sei se você já jogou bola, aí teve uma mudança de time, um ficou de fora, aí eu fiquei de fora, o outro entrou, porque tinha dois assim, e o rapaz me colocou no outro time. Quando ele me colocou no outro time, um jovem olhou assim e falou, o senhor, né, 57 anos, senhor, tá bom, tudo bem. E aí cochichou com o outro. Aí o outro na outra ponta, estava assim, aí ele olhou assim para ele e falou, o que foi? O que foi? Aí eu falei lá de dentro, né? Eu estava assim do lado, falei, não, ele está zoando porque eu tenho idade, ele acha que eu não vou conseguir jogar, vou atrapalhar vocês. Não é isso, rapaz? Aí ele tomou um susto assim, pode ficar em paz, fica tranquilo. Eu só vou brincar, correr um pouquinho, só para um pouquinho. Vocês me ajudam aí, que vocês são jovens, jogam muito. No final do jogo, ele veio apertar minha mão e me pedir perdão. Caramba, pastor, o senhor joga bola mesmo. Eu falei, você me julgou antes, você julgou pela capa, você não julgou pelo conteúdo. Não, agora eu estou julgando pelo conteúdo. O senhor joga direitinho mesmo. Desculpa de ter julgado o senhor. Eu também sou servo de Deus. Ele era da Batista, de outra igreja, que estava lá com a gente jogando. Agora você imagine, irmãos, se eu me levanto dali e vou lá, discuto com ele. Eu vi ele zombando na hora. Eu vi, pô. Então, assim, você imagina se eu levanto, vou lá, discuto com ele, não vou jogar no seu time, não, me deixa no outro time. O cara que está fazendo isso comigo e levanta, todo mundo me conhecia ali. A maioria ia ficar em meu favor. E eu ia, entendeu? Aí depois, quem é ele? Ele é um pastor que ficou 12 anos aqui em Jacarepaguá, é pastor da Igreja da Graça, é um líder regional, ele é... O pessoal, pastor daquele jeito? Discutindo com a molecada, discutindo com o pessoal. A gente tem que ser um altar em qualquer lugar. Um abismo chama outro abismo. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz. Tem que estar sempre alinhado à palavra de Deus. Amém, Jesus? E foi aí que o Jeroboão errou feio. Voltando lá então, 1 dos Reis, capítulo 12. Jeroboão forçou a barra, irmãos. Forçou a barra. Não precisava, né? Mas ele deu uma forçada de barra aqui. Glória a Deus. Amém? Deixa eu ler de novo com vocês. Deixa eu ler de novo aqui do 26. E disse Jeroboão no seu coração. Estou repetindo, tá? Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios da casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Irmão, nunca se preocupe em se cansar, em ter trabalho para ir adorar a Deus. Só uma dicasinha, tá? Que a gente fez um evento agora, dia 21 de março, ali na Barra, na Arena 1 do Complexo Olímpico. Aquele lugar lá onde foram os Jogos Olímpicos. Que bênção, irmão. Ali tinha de 10 a 12 mil pessoas, tranquilamente. E que coisa linda que foi. Muitos não foram. Por quê? Porque dá trabalho. Pegar ônibus aqui, acordar cedo, ter que ir para lá, andar, ficar no meio daquela multidão, depois ter que voltar, chegar em casa, perder a hora do almoço, chegar 1 hora, 2 horas em casa, ter que ficar fazendo lanche na rua, gastar um dinheirinho, sempre gasta alguma coisa. Domingo eu vou para a igreja. Irmão, nunca faça uma coisa dessa. Nunca fique medindo esforço para ir buscar a Deus. Você vai ser enganado. Se você está buscando facilidade, vai abrir uma igreja do lado da sua casa, você vai falar assim, não vou mais na minha igreja não, porque eu gasto gasolina, eu gasto meia hora para chegar na igreja, e abrir uma igreja aqui do lado. Igreja não se escolhe desse jeito. Igreja não se escolhe por facilidade. Aí você vai sair da sua igreja, vai ficar numa igreja do lado da sua casa, não vai se adaptar, alguns não conseguem voltar para a igreja que era antes, que abraçou, que converteu, que libertou, que
que limpou, que santificou, que batizou, que deu a ele a identidade cristã que ele tem, e a pessoa abandona porque está procurando facilidade. Nunca procure facilidade para buscar Deus. Nunca procure facilidade para buscar Deus. Os discípulos não tiveram facilidade para andar com Jesus. Tiveram que largar suas empresas, seus empregos, sua família, para andar com Jesus. Jesus falou, você quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Eu não tenho de reclinar a cabeça. Então, é só uma dica, tá? Para você, igreja. Nunca procure facilidade. O Jeroboão está usando esse artifício, né? Esse argumento. E falar para o povo, mas tem muito trabalho, você vai sair daqui e vai lá para Jerusalém adorar. Para quê? Tem um altar aqui, um bezerro de ouro, tem um sacerdote que eu levantei. Levantei, é sacerdote também, tudo bem, foi eu que levantei de qualquer maneira, mas é um sacerdote, está aqui. E se for, você que mora mais para o lado do norte, tem outro lá. Vai dar muito trabalho para Jerusalém. Mas, na verdade, ele estava com medo de perder aquele povo, se ele fosse para lá adorar. Então, cuidado com esse argumento que Satanás vai usar. Aqui é mais perto, aqui é melhor, aqui não me faz gastar dinheiro de passagem, de gasolina. Tem um evento da igreja, mas vai dar trabalho, vai ser cansativo. Não, está cansado, chega em casa e vai descansar. Melhor coisa, a coisa mais fácil que tem, amém, Jesus? É só uma dicasinha, vamos continuar. E aí a Bíblia fala então, no 29, né? E pôs um altar em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. O povo abraçou, está amarrado. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Lembra que eu falei? É como se fosse ali no bar, pegar um homem cachaceiro para virar sacerdote. Que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com uma festa que se fazia em Judá. Tentou imitar. Irmão, Jesus não tem como imitar, não. Pode tentar fazer igual, mas não é a mesma coisa. Não tem outro Deus, irmãos, além dele. Ele é único. Aliás, cantaram esse louvor aqui agora, né? Por quando eu entrar. E é verdade. Fernandinho foi muito feliz com esse louvor aí. Ele é único. Não tem outro, não adianta ficar inventando, irmão. Você pode fazer ato de fé, mas não inventa. Amém, Jesus? Não inventa, não tenta trazer o seu conceito religioso para o evangelho, porque não vai vingar, não vai dar certo. Não tente convencer a Deus, ou então forçar a barra como Jerusalém, como Jeroboão, para poder então fazer uma profecia se cumprir. Está profetizado, vai se cumprir. Não força a barra. Deixa a coisa se cumprir, vai chegar até você. Deus é fiel, irmão. Se Deus te deu a palavra, ele não volta atrás, não. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Antes ela faz aquilo que ele determinou ela fazer. Não força a barra. Deixa Deus operar. Calma, respira. Confia. Né? É o Salmo 37:5. Né? Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele. Tudo mais ele vai fazer. Né? O Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente começa a querer forçar a barra, meter o pé na porta para tentar resolver de qualquer maneira. Deus falou que é meu, é meu. Não, calma, o Jeroboão se perdeu com isso. E aí um abismo foi chamando outro abismo. Agora está com medo de perder o povo. Agora eu vou fazer sacerdote de qualquer maneira. Agora eu vou colocar um bezerro de ouro para ser o nosso Deus. Agora eu vou fazer um altar aqui e outro lá. E ele vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Sabe qual é o problema disso? O problema é que isso vai se perpetuando. E você vai, a pessoa, quando ela cai nesse erro de fazer outros altares, isso vai se perpetuando na vida da pessoa e você vai ficar sendo reconhecido como aquele crente que nunca acerta. Aquele crente que não vale a pena nem seguir. Os filhos começam a se desviar. A família começa a se diluir. E a pessoa começa a sofrer mesmo estando dentro de uma igreja. É a coisa mais triste que tem, do meu ponto de vista, tá? Quando eu vejo uma pessoa na igreja que já provou de Deus, que cresceu, que largou os vícios,
que foi batizado nas águas, que viu sua família ser restaurada, e essa pessoa começar a retroceder, porque ela acha agora que é o dono da verdade e que pode fazer qualquer coisa de qualquer maneira e que Deus vai operar na vida dela fazendo de qualquer maneira. E você vê a pessoa se perdendo, e você tenta trazer uma orientação, mas a pessoa não quer mais ouvir, o coração já endureceu, já foi formado vários altares na mente dele, no coração dele, e de repente você vê a pessoa perdida. Quantas pessoas eu já vi acontecer isso? Quantos, até pregadores eu já vi acontecer isso. Amém, Jesus? Então tem que realmente ficar esperto com isso, ficar ligado com isso. No 33 vai falar assim. Bom, aí vai falar depois, né? Ele fez festas, tentou fazer tudo parecido, né? Mas de qualquer maneira. Sacrificou no altar, semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando. Então, parecia que estava tudo bem, mas não estava. Dá uma olhada agora no capítulo 15, 1 Reis 15. Eu quero te mostrar o resultado desses atos de Jeroboão. E se você tem alguém que para você virou um Deus, ou é um altar para você agora, de adoração, abra o olho com isso. Amém, Jesus? As pessoas têm muitos ídolos, né? Futebol, artistas, dinheiro. Como eu falei, não vou ficar repetindo, né? Mas ela vai, se ela tem ídolos, tem altares. Então ela vai criando seus altares, seus ídolos. E eu creio até que no princípio ela nem percebe, ela acha que é coisa inocente, inofensiva. Mas não é. Você deixar de vir um domingo na igreja, adorar o seu Deus, por exemplo, para assistir um jogo de futebol, você não está bem com Deus. Mas que você ama esse esporte, e por mais que o jogo seja importante, no mínimo, você vai ter que conciliar os 2 horários. Mas se você deixar de vir à igreja, buscar adorar um domingo de adoração, deixar de buscar a Deus, de louvar a Deus, porque você parou para ver um jogo de futebol, virou um altar para você, é uma idolatria. O altar é lugar de santidade. O altar na lei era chamado de altar santíssimo. Mas também, para alguns, vira um lugar de idolatria. Virou para Jeroboão, um lugar de idolatria. Adorando aquele Deus, aquele bezerro de ouro. E levando o povo também à idolatria. Eu estou dando exemplo de futebol, porque eu já fiz isso uma vez. No início da minha caminhada. Final de campeonato. E eu deixei de ir para a igreja, no domingo de Santa Ceia. Meu Deus, que domingo horrível. Meu time foi campeão, inclusive. Tricampeão. Mas a euforia passa ou não passa? A euforia passa. Você que anda com amigos, você gosta de uma farra, gosta de ficar com os amigos, a euforia passa. Quando passou aquela euforia do campeonato, de ter vencido e tudo mais, aí caiu a ficha. Perdi uma santa ceia na minha igreja, por causa de um time de futebol. Queimei a camisa do meu time. Naquele dia. Naquele mesmo dia eu peguei a camisa que estava comigo, taquei fogo e fiquei queimando e repreendendo. Nunca mais eu perco o culto do meu Deus por sua causa. Queimei a camisa do meu time. Nunca mais perdi. Aí o pessoal fala assim, que fanatismo, hein? Não, fanatismo não. Aquele time foi uma razão, um motivo de eu perder uma santa ceia. Foi a única que eu perdi. A única. Nunca mais perdi uma santa ceia do Senhor. Foi a única. E quando terminou a euforia do campeonato, de ter vencido o campeonato, caiu a ficha, meu Deus, vi aquele abismo. E aquela coisa horrível no meu coração, aquele aperto. Não pensei 2 vezes. Peguei a camisa, taquei fogo e fiquei olhando o fogo e repreendendo. Eu ainda gosto de futebol, ainda jogo futebol, ainda torço, nada demais. Mas
acabou o meu altar, acabou a minha idolatria. Tem hora que tem que fazer, irmãos. Tem que ser meio radical para servir a Cristo. Tem que ser meio loucão, senão você não serve a Jesus. Sim ou não? Se não for loucão, não vai servir a Jesus, não. Você não vai abandonar seus amigos, você não vai largar seus amigos, você não vai... Tem hora que tem que ser meio louco, irmão. O evangelho é loucura. É ou não é? Loucura para os homens. O Paulo fala, eu esse dia estava falando aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, me suporte um pouco mais na minha loucura. Eu falava isso aqui, acho que na sexta-feira, ou na quarta, não lembro. Sexta, né? Me suporte um pouco mais na minha loucura, ele fala, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura para o meu Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo... Não lembro agora, depois tem que olhar. Amém, Jesus? Então, assim, tem que ficar ligado. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Eu vou ler bem rápido. E Nadab, filho de quem? Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos apenas. E fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor. E por que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor? Ele andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Amém? Você vê então que uma pessoa que cria seus altares, ele vai influenciar de uma maneira negativa, mesmo sendo pessoas cristãs e boas. Se você não sabe lidar com isso, você vai ser contaminado. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com as más conversações. Primeira carta aos Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então você não pode bancar um bobinho ou uma bobinha. Você tem que saber o que você está fazendo da sua vida. Porque você... Sabe, esse erro do Jeroboão, ele vai ser citado, irmãos, como o pecado de Jeroboão. São 2 frases que aparecem muito. O pecado de Jeroboão, ou ele andou nos caminhos de Jeroboão. Pecado ou nos caminhos. Depende da tradução. Dependendo da tradução, você vai encontrar ele entre 20 e 25 vezes. Depois de Jeroboão, os reis de Israel que vieram depois dele, tudo cometeram os erros que ele cometeu. Você vai ver a partir de Jeroboão, a partir da divisão, você vai ler primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, o livro dos reis, das crônicas, você vai ler lá, o rei de Israel reinou tanto tempo, fez o que era mal ao Senhor. O rei de Israel, o outro rei de Israel, tanto tempo, fez o que era mal ao Senhor. O rei de Israel fez o que era mal segundo os caminhos, porque andou nos caminhos de Jeroboão, porque andou nos pecados de Jeroboão. Então ele ficou reconhecido como um rei que errou feio, e agora todo mundo que errava, Jeroboão. Eu não quero ser reconhecido assim. Não, ele era da igreja de Bangu. E caiu feio. Igual o pastor dele, o pastor Genilson. Está amarrado. Amém, Jesus? Não, ele largou a esposa. Igual o pastor, ele está amarrado. Minha esposa estava linda e maravilhosa. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Jesus. Não é você não, Jesus. Mas também é seu. Amém, irmãos? Não tem um louvorzinho assim? Meu coração é teu, Senhor. Aí a gente pode adaptar para ela. Meu coração é teu. Eu não quero que as pessoas daqui a 10 anos falem assim, não, eu era da igreja pastor de Deus de Bangu, mas ele... Você já ouviu gente falar isso? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Você já não ouviu falar assim, eu estava bem na igreja, mas o meu pastor fez uma burrada lá, uma besteira, eu peguei o pecado do meu pastor e aí eu me desviei. Quem já viu gente desviada assim? Olha quantas pessoas. Eu não quero ser reconhecido desse jeito. Meu filho, pastor, está no tráfico. Por quê? Porque ele me viu cheirando pó. Porque ele me viu fumando maconha. E ele está no tráfico. Eu era da igreja, mas me desviei. Eu fiz besteira, achei que não tinha nada demais beber uma cerveja. Porque eu ouvi um pregador falar que não tinha nada demais beber um pouquinho. Eu comecei a beber, mas teve um dia que eu bebi além da conta. E terminei usando. Me viciei e saí da igreja. Por que você bebeu? Porque o pastor disse que podia beber. Então você faz tudo que o pastor fala? Você não vai olhar na Bíblia, não? O que é bom? Você nunca viu na Bíblia que você deve evitar o vinho quando escoa no copo, atrativo, ali você tem que evitar, porque quem erra no vinho vai pecar? Você nunca viu falar? Você só quer ouvir o que você quer ouvir?
E quer continuar com essa papo furada aí que Jesus bebia vinho? Essa conversa fiada para continuar enchendo a cara? Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Continua seguindo esse pessoal para você ver. Ah, mas é pastor no altar, pastor importante. Que pastor importante? Pastor importante é Jesus Cristo, irmão. Ele é que é pastor importante, ele é o meu bom pastor, ele disse. Ele desceu no céu para poder me pastorear. Vai seguir pastor falando de bebida? Para com isso. Você quer seguir a sua vida do seu jeito, você segue. Mas não vai botar agora a culpa do evangelho. Não vai dizer que é o evangelho que está te liberando para fazer bobagem. Pastor, me disseram que se não tem amor, posso me separar. Se não tem amor, acabou o casamento. Então eu vou separar e encontrar outra pessoa. Porque o importante é o amor, porque Deus é amor. Que conversa fiada, irmãos. Jesus foi muito claro, separação é em caso de adultério. Isso se não puder perdoar o cônjuge. Se conseguir perdoar, não é nem para separar em caso de adultério. E agora vem alguém no altar falar para mim que se não há amor, pode separar, é só encontrar outra e casar. Para, você quer que eu te errado, você faz o seu errado. Só que você vai ser conhecido como uma pessoa que errou. O Jeroboão ficou conhecido. Você pode procurar em várias traduções, de 20 a 25 pessoas, de 20 a 25 vezes, você vai ver que reis de Israel erraram porque andaram nos caminhos de Jeroboão. Reis de Israel erraram porque andaram nos pecados de Jeroboão. O homem ficou conhecido como um rei que errou e vai levar um monte de gente ao erro. Eu não quero ser conhecido desse jeito. Eu não quero. Por isso eu tenho que te falar a verdade. Amém, Jesus? Tem que, como diz o pessoal lá fora, tem que te mandar real. Não adianta, irmão. Ou você aceita isso de boa, ou então você continua querendo ser o crente liberal, o crente moderno, o crente que bebe, o crente que faz, o crente que pega toda, desculpa a expressão, tá? Que pega todas as menininhas, que pega todos os rapazes, o crente que não precisa ficar casado, porque não está tendo mais o mesmo amor de antigamente, a mesma paixão, o mesmo amor, então não precisa, separa. Você não vai ser nunca o crente que olha para a palavra e mesmo contra a sua vontade, segue a palavra. Porque o crente de fato faz o que Deus manda. O Paulo ia para as cidades sabendo que ia ser apedrejado. Ninguém sem consciência vai para um lugar sabendo que vai ser apedrejado. Vai? Ninguém vai. Mas ele ia. Por quê? Porque ele fala, o Espírito de Deus me mandou até lá. O pessoal fala, não vai não, eles estão te esperando, eles vão te prender, eles vão te chicotear, eles vão te apedrejar, não vai não. O Espírito de Deus me mandou, já estou indo. Entende? É aí que está o negócio. O filho agora, o Nadab, o filho direto de Jeroboão, está caindo no mesmo pecado do pai. Só reinou 2 anos. Mas vamos lá. Tem outro exemplo aqui. Versículo 33. Mesmo capítulo, tá? Versículo 33. Deixa eu ver aqui. Eu só estou pegando alguns exemplos, tá, pessoal? Eu não vou ficar passeando muito na Bíblia hoje, não. 33. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Esse aqui reinou um pouco mais, né? Mas olha aqui. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão. Então são 24 anos depois, tá? Mais 2 anos lá, do Nadab. Então já são 26. E o pessoal ainda lembra do erro de Jeroboão, do pecado de Jeroboão. Que tristeza, hein, irmão? Que coisa triste, né? Eu não quero isso para mim. Eu quero o que eu ouvi ontem. Lá no futebol, na sexta-feira, eu tomei um susto, porque os garotos começaram a querer tirar foto comigo, lá no campo, né? Vamos tirar foto, pastor, eu quero mostrar o pessoal na igreja, que o senhor veio aqui ver a gente, jogar com a gente. Aí um dos garotos, aquele que eu tinha consagrado ainda bebê, na minha mão lá no altar, ele veio do nada, irmão, se abaixou, me pegou no colo aqui, agora eu vou carregar meu pai no colo. Aí me levou no colo, eu mandando ele me largar, e ele rindo comigo lá, depois me soltou e me abraçou. E eu vejo esse carinho assim, daquele menino, garoto, 18 anos, 17, 18 anos. Eu vejo carinho assim, eu falei, meu Deus, eu acertei. É isso que é o evangelho para mim. Eu acertei com esses meninos. Eu acertei com essas pessoas. Não tem ninguém lá que se afastou de mim. Não, esse pastor não presta. Eu sei quem ele é. Não, todo mundo veio até mim.
Todo mundo queria tirar foto, queria me abraçar, até uns que estão desviados, tá? Eu encontrei 3 lá, 3, que eu tentei convertê-los muitas vezes. E eles ficaram na igreja com a avó, mas no final eles não firmaram. Os 3 vieram falar comigo, vieram me abraçar. E falaram, pastor, nós não estamos na igreja, mas nós seguramos princípios lá. Nós não fomos para o tráfico. Eles estavam com o pé no tráfico na época, quando eu tentei ajudá-los. Estavam com o pé já, andando com cordãozão, tudo. E ele falou assim, pastor, nós não fomos, eu estou trabalhando em tal lugar, ele está trabalhando em tal lugar, ele está trabalhando, nós temos filhos agora, esposas, nós estamos num caminho direito, pastor. Não estamos na igreja, mas nós não entramos para o tráfico não, como estava quase lá já com o pé lá, na época que o senhor estava aqui e conheceu a gente. Eu fiquei feliz. Amém, Jesus? Agora aqui, anos estão passando, andou no caminho. Fez o que era mal. Por quê? Andou no caminho de quem? Jeroboão. Andou no pecado de quem? Jeroboão. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Você tem que ser um altar para Deus. Sua vida é um altar para Deus. Você precisa vencer as tentações. Tem que parar com esse papo de que você é fraco e não consegue vencer. Digo fraco, eu sou forte. É o que a Bíblia ensina. Começa a agir como forte. Começa a agir como uma pessoa forte. Que sabe dizer não para Satanás, que sabe dizer não para as tentações, que sabe dizer não para as fraquezas carnais. Todos nós temos fraquezas carnais, mas que sabe dizer não. Começa a falar para o diabo, eu sou forte, diabo. Ele vai dizer que você é fraco, e você vai falar, não, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. É o que a Bíblia ensina. Amém? E começa a vencer, para que você possa ter um legado depois. Para que as pessoas possam falar assim, não, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Eu quero ser igual ao meu amigo. Meu amigo foi para a igreja, mudou a vida dele. Porque quando com essa vida destruída aqui também, ainda, não, ele estava comigo, andava comigo, saiu, largou, foi para a igreja, mudou a vida dele. Hoje ele é uma bênção, eu vou para lá também. É assim que as pessoas têm que olhar a gente. Amém, Jesus? Mais um exemplo. Capítulo 16. Versículo 31. Esse aqui é o pior para mim, né? Eu entendo que esse aqui é o pior de todos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31. Eu vou ler o 29, porque esse para mim é o pior de todos, então vou ler do 29, 30 e 31. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante, fala assim, um abismo, chamando outro abismo. Você vê que aqui já passou anos e anos e anos e anos, e esse homem ainda está, esse caminho de Baal, esse pecado de Baal ainda está reverberando. A Bíblia ainda vai falar, Deus ainda vai permitir que se fale na Bíblia que o Acabe errou, e errou mais do que os outros, porque ele não apenas andou nos caminhos de Jeroboão, entende? Que coisa séria, né, irmão? Você vê como que isso é muito forte, quando você começa a fazer seus altares, começa a andar do seu jeito, servindo a Deus, mas do seu jeito, você não quer mais ouvir a palavra firme, pura. O Paulo, como eu citei lá, na pregação de sexta-feira, o Paulo falava, me suporta um pouco mais na minha loucura, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Mas se entende de virgem como pura, mas ele fala uma virgem pura. Então tem gente que banca de virgem, mas não é pura. E ele fala, eu quero apresentar a igreja de Cristo como uma virgem pura, que seria a igreja de Corinto. Né? A gente tem que olhar, irmãos, para que um abismo não venha chamar outro abismo na nossa vida. Eu sei que tem amigos que a gente quer salvar, mas vai ter uma hora que você vai ter que soltar esse amigo. Deixa ele ir.
e continua orando por ele, porque você não é salvador dele. E se você continuar pegado nesse amigo, é ele que vai te puxar para baixo, não é você que vai puxar ele para cima. Não vai, você não é o salvador dele. Tem hora que você tem que abandonar fisicamente, tá? Fisicamente. Eu falei isso para um irmão meu, eu falei, vou te dar uma mensagem que Deus mandou te dar, mas nunca mais prego para você. Não vou pregar mais. Não vou pregar mais. Vou te dar a mensagem, a revelação que Deus mandou lhe dar e não vou pregar mais. Eu vou orar por você. Se você quiser uma mensagem, você vai me pedir, porque eu não vou pregar mais para você. Desde então, eu só oro por ele. De vez em quando ele me liga. Tem uma palavra aí? Amém, Jesus? E ele está mudando. Estou vendo ele mudar aos poucos. E que Deus mude ele mais ainda, até ele se converter por completo e ser muito usado na mão de Deus. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Esse homem, além de andar nos caminhos de Jeroboão, já se passaram anos. Ele reinou 22 anos. O outro 24. O outro reinou 2. Então, olha quanto tempo se passa. E ainda a Bíblia ainda está falando do pecado de Jeroboão, do caminho de Jeroboão. E aí a Bíblia fala que ele erra mais do que os outros. Por que ele erra mais do que os outros? Além de andar nos caminhos de Jeroboão, ele vai se engraçar com uma mulher lá, que tem Baal como Deus, vai trazer ela para dentro de Israel e vai implantar dentro de Israel uma adoração a Baal, a outros deuses. Vai perseguir os profetas do Senhor e é ali que vai nascer o personagem do Elias. Que aí você já conhece, Elias orou, o fogo do céu desceu, venceu 450 profetas de Baal, os 400 profetas dessa rainha maligna aqui, e mais 400 profetas, e 850 no total, e Deus usa o Elias poderosamente ali para poder libertar aquele povo daquele rei. Um rei, para mim, foi o pior rei que Israel teve. Para mim, tá? Pior rei que Israel teve. Quem está entendendo? Você está entendendo que os seus caminhos, você precisa ser um altar para Deus e fazer da sua igreja, tá? Encontrou, irmãos, encontrou uma boa igreja? Encontrei, pastor. Essa igreja prega o evangelho de Jesus Cristo? Prega, pastor. O que eu chamo o evangelho de Jesus Cristo? Ela crê na cura, porque Jesus veio para curar. Ela crê na libertação, porque Jesus veio para libertar. Ela entende que o diabo é o causador de todos os males. Não tem essa história de passar a mão na cabeça. Tudo é do diabo, pastor. Tudo é do diabo. Tudo. Porque Jesus falou que ele é o causador de todos os males. Tá? Jesus deixou esse ensinamento para a gente. É ele que causa. Tudo bem. Aí o homem, na sua fraqueza, se permite ser usado por ele. Eu entendo isso. O homem tem que se responsabilizar pelos seus atos. Quem comete crime tem que pagar pelos crimes que comete. Quem comete adultério, a esposa pega a traição e manda ele embora, dá um chute nele e manda ele embora, ele não tem que ficar chorando com o pastor agora. Pastor, fala com ela é serva de Deus. Pelo que eu sei, ela não pode me abandonar. Pode sim, você adulterou, você traiu. Se ela quiser ir embora, ela vai embora. Se ela quiser te mandar embora, ela pode mandar embora. Você tem cuidado, porque agora tem mais uma lei aí, né? Lei misoginia, né, agora. Agora tem que cuidar até nas palavras que você vai falar aí. Porque assim, a pessoa erra, e quando a vaca vai para o brejo, aí ela vai para a igreja. Pastor, me ajuda, meu casamento acabou. Por que seu casamento acabou? Eu andei cometendo uns errozinhos, anos e anos a fio. Você deixando sua esposa na mão, anos e anos a fio, você vacilando, virando noite fora de casa, prostituindo, fazendo tudo que tem que fazer de errado. E agora você acha que cometeu um errinho? Não, ela está certa. Ela não está errada. Agora, se ela quiser perdoar e voltar, também vai estar certa. A Bíblia orienta isso. Amém, Jesus? Mas, você está entendendo, sim ou não? Estou sendo bem claro. Bem claro. Não é só o homem que faz isso, não. A mulher também faz. O homem também pode perdoar. Tá? Tem erro para os dois lados. Então, irmãos, eu entendo que o Jeroboão pegou uma coisa genuína, profetizada, e errou ver. João capítulo 4. Deixa eu falar mais uma coisa aqui antes de terminar. Já estou chegando no final agora, tá? Se a gente for falar de tempo, tá? Esse
esse erro do Jeroboão, até aqui em João 4, que você vai ver comigo, levou aproximadamente 940 anos. Essa divisão do reino, onde começou a adorar em Israel e em Judá, 10 tribos em Israel e 2 tribos em Judá. Essa divisão até aqui, onde Jesus vai ter um encontro com uma mulher samaritana, levou aproximadamente 940 anos. 940 anos é muito tempo. Sim ou não? É muito tempo. Mas a coisa foi tão forte, tão forte, tão forte, que o povo de Israel, ali com Jeroboão, por causa de todos os pecados que os reis cometeram depois dele, esse povo vai ser levado cativo, e o povo da Síria vai introduzir outros costumes da vida dele. E dali, desse cativeiro, vai gerar os samaritanos. E os samaritanos não vão se dar com os judeus, exatamente pelo que aconteceu, por esse racha, né? Então, os samaritanos e os judeus, até hoje, têm essas brigas lá fora, né? E Jeroboão é uma figura central nessa confusão toda que tem aí. É uma das figuras centrais, né? Os anos se passaram, mas continuou. Dali daquele cativeiro do povo de Israel pelos assírios, dali vai surgir esse povo, os samaritanos. E aqui, Jesus agora vai ter um encontro com uma mulher samaritana. E aqui tem uma conversa deles, que eu queria ler com vocês antes da gente encerrar. Para você ter uma ideia de que, sabe, eu não tenho que ter outros altares. Eu não tenho que fazer de ninguém, ou de nada, de nenhuma coisa, seja com vida ou sem vida, um Deus para mim. Nada, nada e nem ninguém. Nenhuma riqueza, nenhum bem material, nenhuma pessoa, sabe? Eu vejo cada coisa hoje, você também tem visto, né? Meninas, rapazes, que idolatram seus namorados, cometerem loucuras com sua família em prol dos namorados ou namoradas. Porque o namorado virou um Deus, a namorada virou um Deus, o sexo entre eles virou um Deus ou coisa parecida. Virou um altar. Você vê homens hoje fazendo cada coisa, sabe, louca. O mundo está bem difícil, né? Mas está tudo bem. É profecia, profetizado. As coisas não vão, infelizmente, é isso. A gente vai buscar para Deus ajudar a gente. Bom, em João 4, então, Jesus ele vai mandar os discípulos para a cidade comprar comida. Ele fica num poço, que é o poço de Jacó, tá? É um poço de Jacó, lá em Betel. E ele vai ficar lá, sentado. E aí vai vir uma mulher samaritana pegar água nesse poço. E ela vai falar com ele assim, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha como é que quase 1000 anos depois, a coisa continua. Você está entendendo que as suas ações agora podem mudar todo o seu futuro daqui a 10, 15, 20 anos? Pode mudar o futuro de outras pessoas. Pode mudar o futuro de uma nação. Tem gente que está em posição hoje, em posições, que se tomar uma atitude errada, aliás, está acontecendo isso, né? Uma atitude mal tomada vai determinar uma situação, vai determinar a vida de uma nação inteira. A erradicação de uma nação, a morte de uma nação, o sofrimento de um povo, ou a prosperidade. Tem gente que está nessa posição. O Jeroboão virou rei. Ele tinha uma posição de reinado agora. O que ele fazia ia reverberar sobre muita gente. E de lá para cá foi se criando essa situação toda.
E agora, nos tempos de Jesus e até nos tempos de hoje, os samaritanos não se dão com os judeus. Não se comunicam. Então Jesus é um judeu, você sabe disso. Então ele tem todo jeito de judeu, veste de judeu, e está sentado no Porto de Jacó. Ele está passando por Samaria. Então ele está na terra dos samaritanos. Ele está passando por lá. Ele para ali naquele poço. Aquela mulher vai pegar água e ele vai pedir água para ela. E ela fala assim, mas como que você está falando comigo? Eu sou samaritano, você é judeu. Como é que é isso? Não estou entendendo, você está me pedindo. Não era nem para estar falando comigo. E eu creio que ela falou isso, tá, pessoal? Eu creio que essa fala dela foi áspera, tá? E eu creio. Quando ela fala assim, como pede de beber a mim e sou mulher samaritana, sendo tu judeu? Eu penso que essa voz dela, essa fala dela, foi uma fala áspera, tá? Não foi educada, ela não foi educadinha, não. Ela foi áspera, ela é samaritana, estava sozinha no poço, ele estava sozinho no poço, só os dois lá no poço, e ele vai se dirigir a ela, ele sendo judeu. Ela foi áspera com ele, ela está sendo grosseira, tá? Ela falou, o que você está falando comigo? Você é judeu, você não é samaritano, não. Eu estou vendo que você é judeu. Foi assim, tá? Não foi mansa, não. Mas aí, o nosso Senhor é o nosso Senhor. Né? Versículo 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria. Cara, isso quebra qualquer um, quebra ou não quebra? Deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez você já saiba, né? O amor, a Bíblia fala, é tão forte quanto a morte. O amor, a Bíblia ensina, é tão forte quanto a morte. Depois acha o versículo aí e coloca na tela. O amor é tão forte, eu não tinha preparado aqui, mas Deus me lembrou agora, quanto a morte. Então eu coloquei há muitos anos uma coisa no meu coração, muitos anos. Eu coloquei uma coisa no coração quando eu descobri esse versículo. Eu posso vencer pelo amor, então. Porque se ele é tão forte quanto a morte, por que eu vou usar argumentos destrutivos, maliciosos, maldosos, puxando o tapete das pessoas, enganando para conseguir alguma coisa, se o amor é tão forte quanto a morte? Amém, pessoal? Depois ele achando esse versículo vai colocar para vocês. Então, eu descobri isso. Então essa mulher vem e fala com Jesus daquele jeito, e fala assim, mas se você soubesse quem é que está te pedindo, se você conhecesse o dom de Deus que está aqui na sua frente, é você que me pediria. Eu iria lhe dar água que ia jorrar para o fim da terra, você não ia ter mais essa situação que você passa. Aí Jesus vai desvendar que ela teve vários maridos, que ela não estava bem, por isso que ela estava perto do meio-dia ali no poço sozinha pegando água. Geralmente se ia no poço de manhã para poder fazer tudo, mas ela foi perto do meio-dia. Pegar água sozinha, solitária, porque ela estava fugindo das fofocaiadas, da confusão. Jesus vai desvendar tudo isso. Eu vou pular para o versículo 20 para a gente encerrar. No versículo 20, a conversa continua. E ela vai falar assim para Jesus. Depois que Jesus desvendou toda a vida dela, tá? Jesus desvendou toda a vida dela. Ele vai falar assim, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém. Viu que continua a ideia? Jerusalém, lá no Monte Israel, a ideia ficou, perpetuou, né? Caminhos de Jeroboão, pecado de Jeroboão. E ela fala, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele era judeu, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É aqui que eu queria chegar, tá? Para finalizar com vocês. Não faça outro altar. Nós temos um altar para adorar a Deus. Ele é o nosso altar, é Jesus Cristo. Ele é a nossa palavra, Ele é a palavra. Eu tenho que ser um altar para Ele. Meu coração é onde eu tenho que oferecer tudo para Ele. Eu tenho que respeitar o altar. Se Deus me deu uma boa igreja, se Deus me deu um pastor que é correto, que prega o Evangelho, sossega.
Sossega. Fique em paz. De vez em quando você vai ouvir uma mensagem que você não vai gostar. De vez em quando ele vai tocar na sua ferida. De vez em quando o pastor vai pegar no seu pé. Mas aquele pastor está te amando. Ele quer que você se conserte. Ele quer que Deus te abençoe. Sossega. Sossega. Agora, se as mensagens não estão sendo do Evangelho de Cristo, se não se fala mais em demônio, em libertação, se não tem oração para libertar as pessoas, se agora o demônio não é totalmente culpado de todo o mal que está no mundo, se você começar a ouvir coisas estranhas do tipo pode beber, só não se embriagar, coisas desse tipo, você tem que começar a pular fora. Você nunca você vai estar preso a mim ou à igreja. Mas respeite a igreja que você escolheu para congregar. Amém, Jesus? Se é a igreja do vestidão até o tornozelo, você vai usar o vestidão até o tornozelo. Ah, mas eu não gosto. Então sai dessa igreja e vai para outra. Não fala mal da doutrina daquela igreja. Aquela igreja foi colocada ali por Deus para quem respeita aquela doutrina. Se você não respeita, vai embora. Não fica naquela igreja criando fofoca e confusão. Ah, mas minha igreja pintou a parede preto. Poxa vida, preta é do diabo. Quem disse que preta é do diabo? De onde você tirou essa ideia de preta é do diabo? Se você não gosta, vai para uma igreja que tem. Quem conhece aqui? Gelo, sei lá, gelo. Vai para uma igreja assim. Ah, não, eu não gosto. Então não vai. É simples, mano, não fala mal. Aquela igreja está salvando vidas, está libertando pessoas. Tem gente que gostou. Tem a palavra? Tem. Tem libertação? Tem. Tem cura divina? Tem. Tem milagre? Tem. Tem a palavra revelada? Quando você vai lá, você sai de lá saciado, igual a irmã falou comigo na sexta-feira, pastor, graças a Deus eu estou sendo bem alimentada, porque essa informação que eu recebi da minha médica era para me destruir. Ela mesmo disse, quando eu falo isso, todo mundo cai em pranto, em choro, em desespero. E você se manteve serena. Eu não entendi. Aí ela falou, é porque eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Acabou, então você vai sair de uma igreja para quê? Então não tem essa história, irmão. Você nunca vai estar preso a uma igreja ou a um pastor. Agora encontrou uma boa igreja, um bom pastor que está te alimentando, que você está se sentindo alimentado, fortalecido. Acabou, sossega. A palavra de Deus é essa aqui, ó, e ela não muda. Ela não sofre variação nenhuma. A pessoa, não, mas eu quero o novo de Deus. O novo de Deus é isso aqui. O novo de Deus vai ficar pulando, gritando. O novo de Deus caindo. Isso é coisa que cada igreja faz do seu jeito, irmão. Esquece isso. Eu quero um novo. Que novo você quer? Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos. Esse aqui que é o novo de Deus. O novo de Deus é esse livro se revelando para você todo dia. Isso é o novo de Deus. É você ler um versículo e ele se revelar a você hoje, ler o mesmo versículo daqui a um mês e ele se revelou de outro jeito. Isso é o novo de Deus. É a palavra revelada. É isso que é o novo de Deus. Não é pintura de parede, não é roupa que veste. Não, o novo de Deus é isso. A palavra revelada ao seu coração. Amém, Jesus? Vou falar igual aquele pessoal lá do Instagram, né? Mistério revelado. Lembra? Já viram? Já eles. São gente boa aquele pessoal. Nunca viram? Ninguém viu ainda? Esse cara do mistério revelado? Não sei se é da África, mas não sei qual é o país lá. Mistério revelado. Eu não vi. É uma coisa que eu vejo, eu gosto de ver. Eles têm umas palavras legais, eu gosto de ver. Entenderam a mensagem, irmão? Deu para entender? Você vê que agora, 900 e tantos anos depois, quase 1000 anos depois, o erro de um homem, olha o estrago que fez numa nação inteira. Em duas, aí no caso agora, um contra o outro já. Amém, Jesus? Que Deus, que as pessoas não te reconheçam. Ah, ele está fazendo igual ao fulano de tal, está seguindo o mesmo caminho do pai. Está amarrado. O mesmo caminho da mãe, o mesmo caminho do amigo dele, o mesmo caminho da amiga, o mesmo caminho do namorado, o mesmo caminho da namorada, o mesmo caminho... Não. Você tem que seguir o mesmo caminho de Jesus. Para a pessoa falar assim, ó, mudou, hein? Isso aí é igual ao apóstolo Paulo. Pode imitar porque ele imita Jesus. Isso é igual ao apóstolo Paulo. É assim que tem que ser. Cuidado para não fazer outros altares para a sua vida. Tenha um altar só. Jesus, a palavra, você um altar para ele, seu coração um altar para ele, ele você nele, os dois sendo um só, para que Deus possa te abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. É isso. Vamos orar. Em nome de Jesus.